E aí pessoal, tudo bem? Titio manda aqui. Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics e teorias pegas pela net, elas não são de minha autoria, e os links originais para as teorias estarão sempre na descrição. Esta fanfic é apenas para maiores de 18 anos, por conter conteúdo adulto, como violência extrema e abuso. Com vocês devidamente avisados, vamos a esta fanfic chamada Naruto, Herói ou Monstro? Herói ou Monstro Capítulo 6 – A Queda de Yagura. Shimura Danzo foi o segundo em comando de Konogakure no Sato. Ele era um velho veterano, e melhor amigo e rival de Sarutobi Hiruzen. Este mesmo homem estava no escritório do Hokage para sua reunião semanal privada. Eles discutiram muitas coisas nessas reuniões, desde eventos recentes até importantes assuntos estrangeiros. Nesta mesma reunião, Danzo estava levantando seu pequeno assunto em Mizuno-kuni. Precisamos reagir ao desrespeito flagrante do Mizukage ao Hinokuni. Ele repetiu, sua voz foi a única coisa que se ouviu no escritório do Hokage. Se deixarmos que suas transgressões contra nós fiquem impunes, pareceremos fracos aos olhos de nossos inimigos. Hiruzen suspirou. Foi sempre assim que o homem reagiu. Ele pensava que não poderia haver paz entre as vilas escondidas. Aos seus olhos, Konoha era maior e todas as outras nações deveriam inclinar a cabeça para eles. Era difícil lidar com ele, e ainda mais difícil não o ter por perto. Se Sarutobi era a luz, então Danzo era a escuridão, e eles precisavam coexistir para que a aldeia sobrevivesse. Havia coisas que o Senhor Terceiro simplesmente não podia fazer, coisas necessárias para proteger seu povo, o que Danzo estava mais do que disposto a realizar. Foi tudo para o bem da aldeia e de seu povo. Está sendo tratado, meu amigo. Sarutobi declarou. Danzo olhou para seu amigo de longa data e levantou uma sobrancelha. Oh! Sua voz estava atada de curiosidade. Quem você enviou, Hiruzen? Ele perguntou, querendo saber quem o deus de Shinobi enviou a Mizo. Ele havia pensado que seu Hokage havia se tornado muito brando, incapaz de tomar as decisões certas para Konoha. Era muito raro que o homem idoso enviasse uma equipe para acabar com a vida de um homem tão importante sem ser forçado por ele e pelos anciãos do vilarejo. Enviei minha sombra para brilhar nossa luz sobre Kiri. Danzo entendeu as palavras crípticas. A palavra de uma criança com o poder maior que os 5 Kage servindo sob o Hokage em sua unidade pessoal da Anbu-ho, começou a se espalhar há 1 ano. Era apenas um rumor, mas Danzo sabia melhor. Ele e os anciãos receberam a confirmação de que o menino realmente existia, mas sua identidade ainda estava escondida deles. Eles também não ficaram contentes com isso. Uma criança tão forte deveria pertencer a toda a Konoha, não escondida no bolso do homem mole. Danzo havia pensado que os presentes do menino seriam desperdiçados com seu velho amigo. Por isso o surpreendeu tanto quando lhe foi dito que o menino, seja ele quem for, estava no campo, tirando a vida de um homem que precisava morrer para que Hinokuni prosperasse. Devo dizer que não tinha tanta certeza de que você o empunharia corretamente. O Falcão de Guerra disse. É bom ver que você está usando suas ferramentas apropriadamente. Um pequeno sorriso raro fantasmagou seu rosto. Para Hiruzen, foi o oposto. Apareceu uma carranca. Nossos shinobi não são ferramentas, Danzo. Sua voz mostrou o poder pelo qual ele era conhecido quando era mais jovem. Você faria bem em se lembrar disso. Ele terminou, acendendo o cachimbo de tabaco que havia tirado de sua mesa com um pequeno jutsu katon, ou o que ele chamou de um simples toque de seus dedos. Ah, aí está o professor que eu conhecia. Danzo riu suavemente, o que teria sido incrivelmente assustador para alguém que não o conhecesse há tanto tempo quanto Hiruzen tinha. Parece que sua sombra trouxe de volta o guerreiro em você. O Sarutobi não podia deixar de sorrir para essas palavras. Era a verdade. Naruto, ou o que ele e a equipe Ro agora chamavam de sua sombra, tinha trazido de volta um pedaço dele que ele pensava estar há muito tempo perdido. Quando ele começou a treinar o loiro com Kakashi e Jiraiya, seu corpo se sentia velho e fraco.
Após os 2 primeiros anos, porém, seu corpo se sentia como se estivesse em seu auge. Quando se treina com alguém como Naruto, é impossível não voltar a ficar em forma. Foi-me mostrado que estou longe do velho incompetente que tantos me veem como. Hiruzen disse. Ele não se sentia tão bem há anos e não sentia mais que precisava contar com seus companheiros de equipe para ajudar a liderar o vilarejo que foi escolhido para comandar. É bom ouvir dizer isso. Danzo ficou de pé enquanto falava. Esta aldeia precisa do homem a quem foi dado o apelido de Deus de Shinobi. Com isso dito, o líder da fundação deixou o escritório do Hokage, contente em deixar o Senhor Terceiro terminar o trabalho. Se ele pudesse fazer o que precisava ser feito, então não havia necessidade de que ele se envolvesse. Danzo precisava se lembrar de agradecer devidamente a esta sombra de Hiruzen, o menino tinha trazido de volta seu velho amigo. Correntes de ribombas era tudo o que se podia ouvir nas ruas de Kirigakuri. O povo Kiri observava como o Yondaime Mizukage, na companhia de 2 equipes de Hunter Nin, escoltava o que parecia ser uma criança com um uniforme Konoha Anbu. Rumores dos demônios da resistência foram até ouvidos pelos civis. Foi meio difícil manter algo assim em segredo por muito tempo. A maioria dos habitantes da névoa esperava secretamente que o menino não fosse quem eles pensavam que era, porque eles queriam ser libertados do Kage psicótica tanto quanto os usuários da linha de sangue. Ele era um homem terrível que se importava muito pouco com seu povo, sacrificando seu shinobi como se fossem pouco mais do que gado. Foi tão repugnante que a maioria das pessoas que se colocaram ao seu lado o fizeram apenas para salvar suas vidas. Havia muitos seguidores leais, porém, e eles estavam tão doentes quanto seu líder. A situação na aldeia era horrível, e as notícias dos demônios da resistência davam esperança ao povo indefeso. A cada poucos segundos um Hunter Nin puxava as correntes que prendiam o garoto como prisioneiro em uma tentativa imatura de tropeçar nele enquanto caminhava. Ele nunca caía, mas quando tropeçava, os caçadores-chefe riam. Estes homens eram obviamente alguns dos lealistas do Mizukage, a nojenta imundície do mundo, todos eles. O menino não mostrou medo, mas isso pode ter sido porque ele estava usando uma máscara. Seus passos eram pesados, como se ele fosse alguém caminhando em direção ao seu destino. A maioria das pessoas reunidas pensava que ele estava destinado a morrer muito em breve. Se eles soubessem. O menino loiro manteve a cabeça erguida, não se permitindo parecer fraco. Muitos dos Kirinin que ficaram por aqui para sobreviver o respeitavam por isso. O diabo só sabia o que o monstro de um líder faria com ele. Até mesmo os civis sabiam das duras punições do homem. As execuções públicas eram uma prática popular, só neste mês haviam sido 5. Os eventos bárbaros seriam realizados no parque infantil no meio do vilarejo. Era uma ideia que as pessoas gostavam tanto quanto o antigo teste de graduação da academia. O homem tinha uma tesão por ideias incrivelmente horríveis. O garoto estava coberto pelo que parecia ser símbolos de tinta, muitos deles, todos parecidos. O shinobi sabia que eram selos de supressão de chakra, selos especiais feitos para prender o chakra de uma pessoa. A quantidade deles dizia que ou o Yagura estava sendo excessivamente cauteloso, ou a loira tinha reservas incríveis. Ambos tinham a mesma chance de ser a razão vinda de um homem como Mizukage. O homem era tão estranho que nenhuma única alma conseguia adivinhar o que iria fazer a seguir, ele estava em todos os lugares quando se tratava das decisões que ele tomava. Alguns começaram a pensar que nem mesmo o próprio Yagura entendia o raciocínio por trás de algumas de suas ações. O homem era um sociopata certificado. O pensamento de que Konoha tinha uma criança tão jovem nas fileiras de sua Anbu foi de certa forma um choque para o povo de Kiri. O shinobi sabia que a folha produzia mais prodígios infantis do que todos os outros 4 juntos. Era um fato conhecido, Konoha estava no topo da cadeia alimentar do shinobi, mesmo depois de ter sido atacada pelo mais forte de Biju e de ter perdido seu Hokage. A perda do Yondaime Hokage fez com que as outras nações esperassem que eles pudessem tomar o manto dos mais fortes, mas com o deus de shinobi ainda respirando, era impossível igualar a primeira das aldeias ninja. Kiri só vagamente tinha conhecimento dos acontecimentos do mundo exterior, estar em uma guerra civil tornava um pouco difícil estar em dia com as relações exteriores.
Mesmo assim, a morte de um Kage foi sempre algo que atingiu até mesmo os lugares mais isolados. O problema com Yagura era que ele não temia ou respeitava o Senhor Terceiro Hokage, o que foi um erro fatal. Cada Kage tinha pelo menos um pouco de medo e algum respeito pelo homem. Ele foi o terceiro humano a possuir o título de Deus de Shinobi, junto com o Rikudou Sannin e o primeiro Hokage, Senju Hashirama. Ele havia segurado o maior tempo como Kage da história. O único outro homem capaz de reivindicar tais conquistas foi o Sandai Mitsushikage, Onoki. Para o Mizukage, que não tinha muita experiência em nada além de causar guerras civis em sua própria nação, foi incrivelmente tolo de sua parte. Mesmo na presença de um Kage e 8 Hunter Nin, o menino loiro se destacou de forma mais proeminente. Ele tinha um ar sobre ele que fazia com que todos os olhos o observassem. Ele foi acorrentado minuciosamente, e teve o shinobi mais poderoso de Kiri acompanhando-o até a sede da Hunter Nin para obter informações não só sobre a resistência, mas também sobre Konoha. Por isso confundiu os espectadores, parecia que era ele quem os levava a algo. Era absurdo, mas era assim que ele se carregava. Tudo isso vindo de uma criança o tornava ainda mais descrente. Às vezes, o povo de Kiri se perguntava como Yagura conseguiu se tornar o homem que ele era hoje. Quando ele foi eleito para ser o Mizukage, ele era uma pessoa amável que se importava muito com sua nação. Agora, porém, ele estava provando que as pessoas que achavam que um Jinchuriki não deveria estar no cargo corretamente. Era difícil não aceitar as palavras deles agora, e Yagura foi a pior coisa que aconteceu com Mizu no Kuni. Nunca. Isso não era dizer que era Biju dentro dele que causava todos os problemas, mas era assim que muitas pessoas viam isso. Algo dá errado com o Jinchuriki, culpar o Biju. O menino estava agora quase fora de vista para os cidadãos, mas eles ainda podiam dizer que ele estava em sua aldeia. Era meio assustador que um garoto pudesse deixar uma impressão tão grande nas pessoas sem dizer uma única palavra. Ele era sem dúvida um dos demônios da resistência. Era uma pena, o povo esperava que ele o salvasse do reinado de Yagura. Ah, bem, sempre houve o outro. Muita gente havia pensado a mesma coisa. Continua no próximo episódio. Lembrando que o link para o criador da fanfic estará sempre na descrição. Se gostou, deixe um like pois me incentiva a continuar postando cada vez mais, lembrando que embora a fanfic não seja minha ainda dá muito trabalho para editar e postar. Se puderem passem lá no site do criador da fanfic e deem um suporte para ele, pois ele merece. Muitos beijos para vocês e até o próximo capítulo.